para estar em certos lugares, e o caminho de Jesus. O caminho de Satanás era esse, ele não sendo Deus, ele quis ser igual a Deus. Subirei, acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Ele não era, mas ele queria ser. Tem gente que ele não é, de fato ainda ele quer ser. Ele não foi constituído, mas ele quer ser. Vamos falar no nosso contexto de igreja. Ele não é o pastor da igreja, mas ele quer pastorear. Eu já pastoreei a igreja assim. Tinha 7 diáconos e eles queriam ser o pastor da igreja. Quando eu subi a igreja nunca tinha tido um pastor integralmente. Tinha um pastor que uma vez por mês. Então, eles eram as pessoas que davam direção na igreja. E quando eu assumi o ministério como pastor, eu passei a dar direções. Conjunto, a gente conversava, fazia reuniões, mas eles não concordavam ainda. Eles achavam que eles tinham que dar as direções e a igreja e eu seguia. E um dia eu falei, então não precisa de pastor, só vocês mesmo pastorear a igreja. Então tem gente que não é, mas ele quer ser. Isso é um princípio de Lúcifer. Às vezes as pessoas nem entendem, irmãos. Quem caminha nesse princípio, às vezes nem percebe que ele está caminhando no mesmo princípio, que o Lúcifer caminhou. Um princípio da autoexaltação, de querer ser aquilo que não é. Então o Lúcifer ele quis usurpar o trono de Deus, tomar o trono de Deus. O que aconteceu com ele? Foi lançado no mais profundo abismo, foi expulso do céu. Esse é o caminho de quem quer se exaltar. Ele sempre vai cair. É natural no reino de Deus. Deus não exalta quem quer se exaltar, o soberbo, mas dá graça aos humildes, não é assim que a Bíblia diz? Mas tem um outro caminho, que é o caminho de Jesus. Olha o que diz lá em Filipenses. Passa para mim, tem esse texto aí, Filipenses 2, de 5 a 9, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O diabo queria usurpar o lugar de Deus, Jesus não. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, irmãos. Ele se humilhou, ele se despiu, ele abriu mão da glória, porque ele sabia que toda a glória deveria ser dada ao Pai. Jesus é um exemplo de humildade. Ele não veio aqui para querer uma posição, para se mostrar em momento nenhum. Mas olha o que acontece depois de tudo isso. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém? Aleluia. Quem se humilha é exaltado. E ninguém pode te humilhar, sabia? É você que tem que se humilhar nesse sentido aqui. É você que tem que colocar na posição que você é. O que é humilhar-se aqui como Cristo? É entender que eu não sou nada, que tudo que eu sou ou vier a ser, tem até uma canção que diz isso, depende do Senhor, é uma ação de Deus. Então Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, morrendo a morte de cruz. Então, quando nós entendemos, irmãos, esse princípio de Jesus, nós vamos viver esse princípio. O princípio de Lúcifer, ele não gera só rebelião, mas ele gera pessoas arrogantes, pessoas que não querem servir ninguém, que só querem ser servidas, que acham que se servir, ela está se humilhando, ela está se rebaixando. Essa é uma visão mundana, mas muitas vezes isso entra dentro das igrejas. Gente que não quer servir, ele só quer ser servido, que acha que igreja é um shopping espiritual. Ele veio aqui só para ser servido, para ter sanado as suas dificuldades. Na verdade, a igreja é um lugar que a gente recebe bênçãos mesmo, mas você está aqui para se servir. E quando nós servimos, nós somos abençoados. Aleluia. Então nós temos que escolher qual caminho, qual princípio nós vamos viver. No princípio do Lúcifer, da autoexaltação, da autopromoção, daquele que acha que é e nem é, ou daquele que se humilha.
que considera os outros superiores a si mesmo. A palavra de Deus diz isso. Nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Pode até ser difícil, mas esse é o caminho de Cristo. Nós precisamos nos despir de toda a glória, irmãos. E não é uma falsa modéstia, não. Você tem que ter certeza que você não pode nada por você. Eu tenho essa certeza. Eu posso nada por mim. Nada, mas nada vezes nada, entendeu? Quando eu não era convertido, até para explicar um trabalho na sala de aula eu tinha dificuldade. Ficava ali ansioso, preocupado, encolhido no canto, a voz nem saía. Hoje eu prego, é pela graça de Deus. Eu sei que é, eu tenho certeza, convicção. Então, mas esse é o caminho de Cristo. Nós não temos que querer ser, nem nos exaltar. Nós temos apenas que servir ao Senhor, servindo a igreja, servindo as pessoas, porque quem serve, o Senhor mesmo vai o exaltar, o Senhor mesmo vai colocar numa posição de honra, amém? Todo aquele que serve será honrado por Deus. Aleluia. Isso não tem preço. A nossa glória não é dos homens, nós não podemos querer a glória dos homens, nós temos que querer a glória que Deus vai dar. Mas só de servir a Ele já é uma glória, não é verdade? De você orar em nome de Jesus e alguém ser curado, de você poder anunciar o Evangelho e alguém ser salvo por causa da obra de Jesus, de você abençoar uma vida no dia que ele está afligido em nome de Jesus, isso já é uma glória, já traz satisfação para o nosso coração. Então esse é o princípio de Jesus, é o princípio daquele que se humilha, daquele que não quer ser, daquele que trabalha, daquele que dedica, esperando que o Senhor vai colocar na posição que o Senhor tem para cada um de nós, de honra, mas é o Senhor mesmo. E Jesus ganhou um nome que está acima de todo o nome. Então aquele que serve será também honrado por Deus, amém? Quando nós servimos a Deus, isso aí, slide mesmo, nós não devemos desobedecer às autoridades. Por quê? Porque as autoridades são inquestionáveis, irmãos, não é isso. Eu não estou aqui ensinando para vocês, dizendo que você tem que calar a boca, que você não pode falar nada. Você precisa falar com a pessoa certa, né? Não é isso. Mas porque quando nós somos desobedientes, rebeldes, nós estamos entrando no princípio de Lúcifer, que é o princípio da desobediência, da rebelião. E como que nós vamos pregar a Cristo se ainda vivemos no princípio de Satanás? Fala, mas é possível? Claro que é. Alguém pode pregar a Cristo, falar que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Senhor, porque é mesmo, mas está com o seu coração cheio de rebelião, ser um desobediente na igreja, não seguir orientações, viver isolado. Quantos que fazem isso? Não, eu sou cristão também, né? Eu prego para as pessoas, mas na sua igreja local ele não está vinculado, na sua igreja local ele é um desobediente, ele é alguém que não anda seguindo as direções da liderança. Essa pregação não vai fazer efeito nenhum. Isso é uma pedra desvinculada. Quem fez o treinamento de líderes lembra que nós falamos sobre a edificação da igreja, e aquela é uma das aulas mais poderosas. A gente vê com revelação que nós precisamos ser pedras vinculadas um ao outro, à palavra de Deus, aos princípios, porque nós estamos construindo um edifício. A igreja também é comparada a um edifício. Quando nós estamos vinculados, a imagem de Cristo é expressa. Um amontoado de crente, irmãos, não faz diferença na sociedade, não faz diferença no reino de Deus. Agora, crentes vinculados, que não é apenas um amontoado, mas estão inseridos na edificação, seguindo o princípio da obediência, o princípio de Cristo, de servir, de se humilhar, de ser humilde, de reconhecer o Senhor nos seus caminhos, de reconhecer as autoridades que Deus coloca na sua vida. Esse é um edifício que realmente aparece, que faz diferença. Não tem ninguém que chega nessa cidade, que passar nessa rua, que esse prédio aqui não vai chamar atenção, não é verdade? Ele é grande, né, bonito, de onde a gente olha aqui na cidade, a gente vê, chama atenção. Por quê? Agora,
imagine se tivesse, né, uma pedra lá, outra cá, uma pedra solta, antes da construção. O material de construção tem tudo que é necessário para construir um prédio como esse. Mas se aqueles materiais não forem unidos, nunca se tornará um edifício como esse, não é verdade? Nós podemos ter tudo dentro da igreja. Fulano tem esse dom, ciclano tem o outro, um tem um jeito de ser, né? Tem aquela habilidade, mas se nós não estivermos vinculados, não vamos expressar a Cristo. O poder de Deus não vai manifestar. Infelizmente, né, ou felizmente, é possível permanecermos com Cristo em doutrina, mas ao mesmo tempo permanecermos, né, com Satanás em princípio de vida. Isso é tão comum, irmãos, é tão comum. A pessoa, ele fala de Cristo, ele crê em Cristo, mas o seu princípio é um princípio de desobediência. Ele só faz o que ele quer. Servir a Deus não é fazer só o que eu quero. Tem gente que faz o que ele quer e fala que está servindo a Deus. Mentira. Não, eu quero servir a Deus andando de bicicleta. Eu vou evangelizar o povo da bicicleta. Pode andar de bicicleta. Eu quero servir a Deus fazendo isso. Ele faz tudo, menos o que a igreja local estava pedindo. Ele se move em tudo, menos no mover da igreja local. Nós vamos fazer uma semana de oração. Eu vou orar em casa. Deus não ouve oração em casa? Ouve, mas você está desvinculado aqui, a menos que você não possa vir. Não vou fazer jejum, não. Meu jejum eu faço pessoalmente. Eu não vou misturar, não. Eu faço do meu jeito. Você está deixando de estar vinculado. Você não está andando no princípio de Cristo. São coisas sutis que a gente tem que ter cuidado, porque isso atrapalha muito, né, o crescimento da igreja, o poder, a manifestação de Deus, porque nós temos que andar em unidade. O diabo, ele não teme quando você prega, mas você não submete a autoridade de Cristo e as autoridades constituídas na sua vida. Você prega, mas você faz do seu jeito, você faz como te agrada. Assim servir a Deus é muito fácil. Mas existem essas pessoas, porque nem todos chegaram no nível de ser discípulo. O discípulo é aquele que toma a cruz, que nega o seu eu, que nega a sua vontade. O que Jesus falou? Quem quiser ser meu discípulo, toma a sua cruz, siga-me, né? Então é preciso negar-se a si mesmo. O discípulo vai sempre abrir mão da sua vontade, se preciso for, para fazer a vontade de Deus. E uma coisa eu te falo: quando nós andamos no princípio da autoridade de Cristo, fazemos o que Ele quer, estamos no lugar que Ele quer, nós vamos ver uma manifestação da unção, do favor de Deus, e as coisas vão acontecer. Aleluia. Amém? É notório quando a gente está no centro da vontade de Deus, mesmo que tenha lutas, mas vai ter frutos. Aleluia. Tem gente que luta a vida inteira, mas ele não está fazendo debaixo da autoridade de Cristo. Ele faz porque ele quer, porque ele acha melhor. Por isso Jesus nos ensinou a orar dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória. Tem um trono de Deus na sua vida? O que é um trono de Deus na minha e na sua vida? É ter um governo. O trono fala de alguém que é um rei. O rei senta no trono. Quem está no trono governa. Quem senta no trono da sua vida, do seu coração, é você ou é o Espírito Santo de Deus? Porque às vezes nós somos rebeldes, irmãos. Perdão falar isso. Não é só contra as pessoas que estão na liderança acima de nós, é contra o próprio Deus. Nós não deixamos Deus guiar a nossa vida, nós não deixamos Deus dirigir a nossa vida. Se tem um negócio que me intriga nesse tempo todo que eu faço parte da igreja, principalmente nos 14 anos que eu faço agora em novembro, como consagrado ao ministério pastoral, é o mau costume de alguns crentes dar o resto para Deus. Eles fazem tudo. Se der um tempo, eles vão no culto. Se der um tempo, eles oram. Se der tempo, eles leem a Bíblia. Se nada atrapalhar, eles vão participar ali ativamente da vida da igreja. Mas primeiro eu vou viver a minha vida. E essas pessoas, se realmente crerem em Jesus, eu não duvido que são salvas. Mas ainda o Senhor não tem um trono na vida delas.
elas não andam ainda pelo princípio de Jesus, que é o princípio de abrir mão da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa vida, para viver a vida de Deus. Não é que você vai largar seu emprego, se você não tem um chamado integral para servir o Senhor como missionário, como pastor, você não vai largar seu emprego, mas você vai priorizar as coisas de Deus. O seu emprego é um bico para você sobreviver, mas você vive mesmo é para o reino de Deus. Nós temos que colocar o Senhor como prioridade na nossa vida, todos os dias. Ele precisa ser, isso faz toda a diferença, irmãos. Essa vida é muito curta. Você pode chegar até os 120 anos. Eu vi essa semana um senhor que é o mais idoso do Brasil, 122 anos. Fraquinho, mas está lá, 122 anos, não é? Estava cantando parabéns para ele não estava nem entendendo. Mas, mesmo assim, será um tempo curto para a gente dar tão pouco às vezes para Deus, para a gente dedicar tão pouco a Deus, irmãos. As coisas desse mundo vão passar, nós não vamos levar nada desse mundo, nós não precisamos de muito para viver nesse mundo. Por isso nós devemos investir a nossa vida no reino de Deus, investir e viver no princípio de Cristo. Ele abriu mão da glória, ele abriu mão de quem ele era, ele abriu mão da sua vontade para fazer de Deus. Antes dele ir para a cruz, ele falou: Senhor, se possível, passa esse cálice de mim, mas se não for possível, cumpra a tua vontade. Não foi fácil para Jesus ir para a cruz, irmãos, mas ele foi, porque era a vontade do Pai e porque ele nos amava, amém? Não é fácil para você, às vezes, ser alguém ativo na vida da igreja, ter compromisso, mas faça, porque vale a pena. Viva o princípio de Cristo, de abrir mão daquilo que é seu, para viver para a glória do Senhor. O mal é desejar usurpar o reino, o poder e glória. Essa foi a atitude de Lúcifer. O princípio de Lúcifer é: o poder é meu, a glória é minha, não é isso? Tem gente que acha que a glória é dele. Tem muitas pessoas, líderes famosos, que eles usam o nome de Deus, o nome da igreja que eles participam, para se promover. Nós não estamos aqui para levar vantagem humana, porque nós somos um líder, porque eu sou um pastor, porque você é um líder influente na comunidade. A glória não tem que ser para mim, nunca deve ser, porque quem sou eu? A glória é do Senhor. Mas o princípio de Lúcifer, quem anda nele, ele quer glória para ele, ele quer ser reconhecido, ele quer o poder, ele quer domínio. Por que tantas pessoas, irmãos, perdem a sua família, perdem os valores, os princípios deles, aí por causa do poder, da glória, seja na política, que é onde a gente vê muito isso. Na minha cidade eu já vi pessoas que eram crentes fiéis, pessoas de frente na igreja, a Assembleia de Deus, que era a maior igreja, é a maior igreja em número de membros lá na nossa cidade, com mais de 5 mil membros, e a pessoa entrar na política e destruir a sua vida, por causa da ganância, do poder, do dinheiro, porque quer ter um nome, irmãos. Tem gente que acha que andar com Deus não vai fazer você ter nome, mas Deus falou para Abraão: eu vou fazer o seu nome célebre, você vai ser conhecido. Amém. E ele viveu só com o propósito de Deus. Aleluia. E hoje nós chamamos Abraão, pai da fé. Que homem aquele, patriarca. Ele é conhecido, irmãos, e ele serviu a Deus. Ele não foi conhecido porque ele fez grandes prédios, grandes cidades. Ele é conhecido porque ele foi obediente a Deus. Aleluia. Porque ele andou no caminho que Deus quis que ele andasse. Amém. Eu quero ser conhecido no céu, mais do que nessa terra, como um servo de Deus. Glória a Deus. Como alguém que cumpre o propósito do Senhor, apesar de ser tão humilde, tão pequeno dentro do reino de Deus, mas eu quero ser conhecido. Aleluia. E quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos com o desejo de colocar esses homens, essas pessoas, debaixo da autoridade de Deus. Porque à medida que nós entregamos nossa vida a Jesus, agora nós passamos a reconhecer quem realmente é a autoridade na nossa vida. Por isso que Jesus tem que ser o Salvador e o Senhor da nossa vida. Um dia eu vi alguém contando um testemunho, dizendo assim: olha, até hoje, pode mudar de slide aí para frente um pouquinho, até hoje eu tinha aceitado a Jesus como Salvador,
mas a partir de hoje eu entreguei minha vida para Ele ser o Senhor da minha vida. Aleluia. Parece difícil de entender, né? Que é uma moeda de dois lados, mas é possível. Tem pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus como Senhor. Eles até creem que Jesus é o Salvador, mas eles ainda não deixam Jesus ser o Senhor da sua vida. Mas o dia, irmãos, que nós encontramos com a autoridade de Jesus e reconhecemos que Ele é a autoridade, não tem como Ele não ser Senhor da sua vida. É porque tem gente que nem conhece a autoridade. Tem gente que está pregando, mas nem reconhece essa autoridade de Cristo sobre a sua vida. A autoridade é que manda, Ele manda, eu obedeço. Ele é o Senhor, eu não sou o Senhor. Então nós precisamos andar nesse princípio de Jesus, de reconhecer que nós estamos debaixo da autoridade de Deus, do senhorio do Senhor Jesus, porque Ele nos comprou, porque Ele pagou um alto preço por nós. Acho que o pastor pregou aqui, contou a historinha do menino que comprou, não sei se era o carrinho que ele tinha feito, era dele, ele perdeu, e aí ele comprou de novo, e agora aquele objeto era dele 2 vezes. Nós, quando fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Perdemos essa imagem por causa do pecado. Jesus veio, nos comprou, nos resgatou. Então nós somos dele de direito 2 vezes. Primeiro porque Ele criou, segundo porque Ele nos comprou. Ele que é o Senhor, nós não somos o Senhor. E quando nós entendemos da autoridade de Deus, nós vamos honrar as autoridades que Deus coloca na nossa vida. Nós não devemos considerar o homem, mas unicamente a autoridade investida nele. Mais à frente nós vamos ver que às vezes a autoridade não vem na embalagem que a gente quer. O que é isso? Aquela pessoa que Deus colocou como autoridade na sua vida, talvez você não agrada tanto do jeito dele, da maneira, de tudo que ele age, mas Deus colocou ele na sua vida para te abençoar. E você deve honrar a autoridade, porque quando você honra a autoridade, você está honrando a Deus. Aleluia. Porque a autoridade representa Deus. Está escrito aí no finalzinho, olha, não obedecemos ao homem, mas à autoridade de Deus que está nesse homem. Mas tem gente que diz assim, eu só obedeço a Deus. Se você não obedece um homem que Deus pôs como autoridade sobre a sua vida, você está falando mentira, você não vai obedecer a Deus. Se você não obedece o homem que você vê, muito menos a Deus. É igual tem pessoas que falam, não, eu estou afastado da igreja, mas de Deus eu não estou. Não tem como. Você está fora do corpo e está ligado à cabeça que é Cristo. A maneira de nós honrarmos a Deus, irmãos, como autoridade na nossa vida, é honrar as autoridades constituídas que Deus colocou na nossa vida. E isso para mim é muito revelador, quando eu entendo que quando eu faço o oposto, quando eu não honro uma autoridade que Deus colocou sobre a minha vida, seja em qualquer esfera, mas principalmente trazendo para o nosso contexto eclesiástico de igreja, eu estou andando no princípio de Lúcifer. Já pensou? Eu posso estar pregando o Evangelho, eu posso estar louvando o Senhor, né, tocando o instrumento na casa de Deus, né, fazendo parte da igreja, liderando uma célula, né, liderando o ministério da igreja, mas andando no princípio de Lúcifer, irmãos, isso aí é perda de tempo. Infelizmente tem muito disso nas igrejas, infelizmente. E costuma ser os que mais se destacam. Às vezes que estão à frente, eles não estão fechados com o seu líder. Eles sempre estão do contra, trabalham contra. Já vivi essa experiência na pele. Isso é o princípio de Lúcifer, isso destrói qualquer igreja. Igreja nenhuma vai para frente nisso. Mas pior, a consequência chega primeiro na vida de quem vive esse princípio. Então nós temos que pedir a Deus que nos livre disso. Que isso não chegue na nossa vida. Se chegar alguém perto de você no princípio de luz, você repreende em nome de Jesus. Se você não quiser repreender, no mínimo você fala, olha, eu não ando com você, para mim não, esse tipo de comportamento não serve. Vai falar com ele, vai reclamar com ele, eu não faço parte, eu não compartilho dessa ideia, porque isso é muito sério, Eu não estou pregando isso para fazer medo de ninguém não, porque eu quero que você
Seja livre se algum dia isso puder vir a acontecer com você, alguém te procurar, ou você mesmo, que essa semente não cresça no nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Desde quando o homem pecou, o pecado ele atingiu toda a raça humana, e o pecado foi rebelião. É muito fácil a gente se rebelar, é muito fácil a gente se levantar contra um líder, contra alguém que Deus colocou na nossa vida, porque sempre nós achamos motivos, e às vezes a gente dá motivo, mas o motivo não significa que você tem direito de se rebelar. Passa para mim mais um slide, estou encerrando, já está passando nossa área, pode passar. O nosso serviço a Deus não é uma questão, olha, de fazer obras para Deus, mas uma questão de fazer a vontade de Deus. Então, você faz a vontade de Deus, o que Deus quer, o que eu falei antes. Somente aqueles que se submetem à autoridade podem ser autoridade. Nós vivemos um tempo, vamos falar do nosso modelo eclesiástico. A pessoa quer ser pastor. Já fui seminarista, irmãos, mas a maioria dos seminaristas não gosta de submeter aos seus pastores e quer ser pastor. Eu não entendo isso. Já começou errado. Primeiro princípio, quem quer ser pastor, ele sempre anda com o pastor. Ele ama o pastor. Sempre gostei dos meus pastores. No caso, nós sempre gostamos. A gente ia na roça, na casa familiar, a gente trazia uma fruta. Às vezes a Laura trazia, eu levava para o nosso pastor. Fazia alguma coisa em casa, levava para eles. Nós não era pastor, não, nessa época. Sempre andava junto com o pastor. O pastor me chamasse para ir num lugar, eu estava até meio ocupado, eu arrumava um jeito de ir, eu queria estar perto dele para aprender, não é verdade? Mas, às vezes as pessoas querem ter autoridade, mas não respeitam a autoridade. Só quem honra e respeita a autoridade, vai ter autoridade da parte de Deus. Alguém pode até estar numa posição de autoridade, mas não ser alguém que vai ter o selo de Deus, se não for da maneira correta. Então, há algo muito interessante que eu quero falar sobre, para encerrar nessa noite. Foi quando, deixa eu só achar aqui que está mais à frente. Foi quando o Noé, ele falhou. Vai lá na frente para mim, Daniel. Tá no ponto 2, a rebelião é um problema. Está assim, B, a falha do líder é um teste de submissão dos liderados. Então nós, a carne e o rebelde, ele gosta quando o líder falha por alguma maneira. Porque ele fala, agora ele falhou, eu posso me levantar, agora é a hora, né? Vou pegar ele, não é assim? E aqui esse contexto, eu não vou ler o texto para a gente não ganhar tempo. O Cã, que era o filho de Noé, Noé plantou uma vinha lá depois do dilúvio e bebeu demais, empolgou com o vinho, bebeu muito, ficou bêbado e ficou nu. O que o filho fez? O Cã foi expor a nudez do pai, foi falar com os outros, ele está nu e tal. Aí você pode falar, mas o Noé estava errado, não estava? Estava, mas isso não dava o direito de Cã expor o seu pai. Ele tinha que encobrir a nudez do pai. O que é encobrir a nudez ali? É não sair espalhando, não sair fofocando aquilo, contando aquela má notícia. Então a falha de Noé tornou-se um teste para Cã sem Jafé. Ou sem Jafé, sabe o que eles fizeram? Pegaram uma túnica, foram de costa para não ver a nudez do pai, cobriram o pai. O dia que nós, como igreja, aprendermos a isso, eu não estou falando aqui de pecado, não. Alguém pecou, você vai cobrir, não é isso. Mas também você não precisa estar espalhando para os outros. Você vai conversar com a pessoa. O que a Bíblia fala? Se seu irmão errar, vai até ele. Às vezes nós, como líderes, falhamos, ou o seu líder falhou em alguma coisa, te aborreceu, falou algo que você não gostou, aí você começa a falar para todo mundo, você começa a expor a nudez dele, expor a falha dele. Isso não é correto, não é bíblico. A gente tem que cobrir, ir lá conversar, resolver. Eu vim de uma igreja, irmãos, glória a Deus por isso, que a gente sempre estava do lado do nosso pastor, sempre defendia ele. O defender que eu falo é assim, às vezes o pastor toma uma atitude e as pessoas não sabem nem porquê e começam a criticar. E às vezes a gente sabia da liderança, a gente defendia, sem contar o quê? Porque eram coisas que eram segredo de liderança, não podia falar. Lá na nossa igreja do Piaçu, quando se alguém nem ousa levantar contra o pastor, que se levantar, os irmãos mesmo já tratam com ele. Zanga, corrige, fala, acorda para a vida, meu filho, esse caminho seu vai gerar morte.
E se a pessoa continuar, ele fica sozinho. Porque ninguém apoia, ele não vai encontrar apoio, porque aprendemos que a gente deve cobrir uns aos outros. E assim, referente aos nossos irmãos da igreja, a gente deve zelar pelos nossos irmãos, cuidar dos nossos irmãos, não expor os nossos irmãos. Às vezes a gente mesmo expõe a igreja na cidade. A gente não deve fazer isso. Esse é o princípio de Lúcifer. Nós temos que andar no princípio bíblico de Jesus, que é cobrir, que é guardar. Não, nosso irmão até errou, mas nós estamos com ele. Deus vai mudar, vai restaurar a vida dele. É assim que nós fazemos. Porque às vezes a gente quer que a igreja enche, que a gente quer ganhar pessoas, mas nós mesmos defamamos a nossa igreja, irmãos. Se você falar comigo, olha, eu fiz a comidinha, mas tão horrível, eu nem experimento. Você pode ter certeza, não como de jeito nenhum. Não como você vê, mas tá ruim, não quero não. Não faço de jeito nenhum. É a mesma coisa. Vão para a minha igreja. Mas meu pastor, Deus me livre, não tem jeito. Ninguém pastor, porque esse irmão tudo fofoqueiro. Que povo difícil. Alguém vai vir para sua igreja, irmãos? Não vai não. E eu não estou falando que não existe defesa. Existe, irmãos. Mas nós estamos aqui para consertar, para avançar e para um abençoar o outro. Ninguém aqui é perfeito, ninguém é mais santo que o outro. Nós estamos na mesma caminhada, no quarto pilar, né? Que o pastor pregou domingo, a santificação. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. Amém? Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé para orar. Quero pedir o pastor Jeová aqui.